Olá, a partir de agora você acompanha o programa Diálogo Brasil. Hoje nós vamos falar da polêmica em torno das terapias de reorientação sexual. Uma liminar da Justiça Federal permitiu que os psicólogos façam atendimento para reversão sexual, vulgarmente conhecido como cura gay. A decisão muda uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, que proibia esse tipo de tratamento desde 1999. Essa é uma questão de liberdade profissional ou reforça o preconceito, que faz do Brasil o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo? Nós recebemos a doutora em Psicologia Social e ex-presidente do CFP, Ana Bock, e o especialista em políticas públicas e mestre em saúde pública, Claudemiro Soares. Sejam muito bem-vindos ao Diálogo Brasil. Bom, antes de começar aqui a nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. A homossexualidade é uma variação natural da sexualidade humana, não é uma doença. Essa é uma definição da Organização Mundial da Saúde, que já está perto de completar 30 anos. No Brasil, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia acata a determinação internacional e proíbe psicólogos de oferecerem terapias de reorientação sexual ou reversão sexual. 4 anos atrás, um projeto que tentava derrubar a resolução do Conselho foi arquivado na Câmara dos Deputados. Agora, a polêmica está de volta. Um grupo de psicólogos que defendem essas terapias ganhou, em parte, uma ação na Justiça Federal de Brasília. Em decisão liminar, o juiz afirma que o Conselho não pode proibir os profissionais de fazerem estudos ou oferecerem atendimento relacionados à orientação sexual. Para o juiz, a proibição interfere na liberdade científica do país. O Conselho Federal de Psicologia entende que a decisão judicial abre uma possibilidade perigosa do uso de terapias de reversão sexual, que ferem os direitos humanos e não têm qualquer embasamento científico. A repercussão foi imediata. As redes sociais foram inundadas com protestos de estudiosos, de movimentos ligados aos direitos humanos e de personalidades de diversas áreas. Como é que cura um ser humano de amar o outro, gente? E aí, tem esse remédio? Bom, eu começo o programa aqui, o nosso debate agora mesmo, com a seguinte questão. Essa decisão reforça o preconceito? Qual a sua avaliação, Claudemiro? De maneira nenhuma, porque qual que é o preconceito que tem contra os homossexuais? Diversos, vai depender da religião do indivíduo, da concepção de homem, né, que esse indivíduo que exerce o preconceito. Então, essa decisão, ela não vem lidar com esse assunto, com a visão de mundo que as pessoas têm. Quem quiser achar que a homossexualidade é doença e essas pessoas devem ser discriminadas, elas não vão encontrar respaldo na sentença do juiz, de maneira nenhuma. Então elas o farão por questões internas, né, por questões mal resolvidas entre elas. Não dá para se dizer que a sentença, né, que deu essa nova interpretação à resolução, que ela reforça preconceito de maneira nenhuma, porque o próprio nome preconceito quer dizer, vem antes de conceito. Então, se eu tiver que analisar uma sentença para decidir a minha opinião sobre alguma coisa, não será um preconceito, com certeza. E você, Ana, qual é a sua avaliação? Eu acho que reforça o preconceito, né? Reforça o preconceito porque é uma sentença que emana do judiciário, é uma sentença oficial, e nesse sentido ela aumenta um campo, ela é mais um elemento num campo social onde existem ambas as referências, existem coisas que dizem positivamente a homossexualidade é aceita, e existem nesse campo também o contrário. E ela é uma resolução, ela é uma sentença que amplia o campo contrário, e que amplia, de certa forma, ou, vamos dizer assim, justifica ou possibilita a justificativa da homofobia. Porque eu acho que o nosso problema no Brasil se chama homofobia. E como é que vocês receberam essa decisão? Como é que foi ali a avaliação inicial? Teve um impacto? Teve uma surpresa? O que você achou? Claudemiro, como é que você recebeu? Eu fiquei realmente bastante surpreso de ver que o Brasil, de fato, vive um novo momento onde o judiciário se coloca realmente de maneira independente e soberano, né? Como disse o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, como supremo.
né? Porque o que a gente viu nos últimos anos não era nesse sentido. Então eu fiquei impressionado, né, com a coragem, né, e com a ausência de ativismo jurídico por parte desse juiz, que numa decisão salomônica, né, veio realmente apaziguar a situação. Em que sentido? Quem quiser agora procurar o tratamento, que procure. Quem quiser ajudar essas pessoas, que ajude. Agora, quem não quiser, não procure. E o psicólogo que não quiser ajudar, que não ajude. Então está todo mundo feliz, né? Agora, quem fica contra isso está contra a felicidade do outro. Quem ficar contra isso está querendo argumentar que o indivíduo em sofrimento, ou que ele tem um desejo, seja ele, aqui a gente não está para julgar. Assim como eu não posso julgar o desejo do indivíduo de assumir a homossexualidade, se isso é certo ou errado, eu não posso julgar o desejo do indivíduo de mudar de orientação sexual. Então, a sentença, ela é irretocável, né? Ela é perfeita e ela, sobretudo, ela me surpreendeu para ver como que o judiciário está, de fato, entendendo a importância da primazia, da dignidade da pessoa humana. Luciana, como é que essa decisão te pegou? Então, eu com surpresa, né? Uma certa surpresa, uma certa não surpresa. A não surpresa vem do fato de que eu acho que nós vamos vivendo nesses tempos, cada vez mais, um certo avanço de um conservadorismo, né? Então, acho que nesse sentido não é uma surpresa. Mas é uma surpresa que um juiz tenha feito até uma sentença estranha, né? Porque a resolução está intacta, continua sendo proibido que os psicólogos considerem como doença, né? Continua proibido que os psicólogos vão à mídia para dizer que é doença, né? Porque esta é a questão, né? É afirmar que não é doença. E nesse sentido pegou com uma certa surpresa. Porque veja, acho que tem um cuidado aí que assim, ajudar as pessoas no seu sofrimento é o que os psicólogos devem, podem, sabem fazer. E nunca podem se recusar a ajudar as pessoas quando elas buscam qualquer tipo de atendimento, entendeu? Qualquer coisa que seja produtor de sofrimento para ela pode ser uma bobagem. Eu como e vomito e isso está me dando sofrimento. Tá bom, então ele nunca pode deixar de acolher o sofrimento do outro. O que está em questão é que ele não sabe e não pode se oferecer para fazer uma terapia de reversão. Os psicólogos não podem fazer isso porque não tem instrumental na psicologia para fazer isto. E além de tudo, acreditar na possibilidade ou na necessidade de uma reversão, a nosso ver, está exclusivamente baseado em crenças religiosas. E psicologia e religião não estão em diálogo, elas não se combinam. O juiz depois soltou uma nota, né, dizendo que ele nem fez essa relação entre homossexualidade e doença, que não acredita nisso. Fala muito em liberdade de pesquisa científica. Esse é um ponto que eu sei que você defende bastante, Claudemiro. Exatamente. Eu sou autor desse livro, né, Homossexualidade Masculina, Escolha ou Destino. Eu sou, como eu disse, sou mestre em saúde pela Fiocruz. E o que acontece? Quando eu lancei esse livro em 2008, na semana anterior eu participei de um debate televisivo com um doutor em psicologia da UNB e um mestre em psicologia pela UNB. E nós fizemos um debate desse acerca das abordagens terapêuticas, né? Aí eu queria discordar aqui da doutora Ana de que não há instrumental na psicologia. Sim, o psicodrama permite que a pessoa reelabore os traumas que a levaram à homossexualidade. O EMDR, que é uma outra abordagem terapêutica, também permite, né? Até a logoterapia, tem a abordagem direta do inconsciente da doutora Renate Jost, que é fantástica, né? Tudo documentado. E, inclusive, uma psicóloga, se eu não me engano, que ela é de Curitiba, ela tem os casos relatados no livro dela, documentado, que ela utilizou a terapia de vidas passadas, né? E tem comprovações científicas de como que essa terapia funciona, que a gente não está defendendo se existe ou não vidas passadas, mas essa abordagem terapêutica funciona. Então tem 2 pesquisadores no Brasil que já verificaram essa possibilidade de mudança de orientação sexual e comprovaram na universidade, constatou que de fato acontece. Nos Estados Unidos tem várias pesquisas nesse sentido, mostrando que de fato a reorientação acontece. Então eu pesquisei tudo isso e coloquei no meu livro. E após o debate televisivo, para minha surpresa, na verdade foi no dia seguinte, o Dr. Jacques de Jesus, né, doutor em psicologia pela UNB e é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, ele mandou um comunicado dizendo que o Conselho de Psicologia deveria intervir para que o meu livro não fosse publicado.
Então, olha, aí depois tem outras denúncias contra o meu livro, né, junto ao Ministério Público, né, até órgãos do GDF, 2 psicólogos e um assistente social encaminharam uma denúncia formal ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal, contra o meu livro, dizendo que o meu livro, ao dizer que existem abordagens terapêuticas, eu estaria ferindo o direito de saúde pública da comunidade LGBT. Então, tudo isso sempre baseado na Resolução 01 de 99. Aí, o que eu digo? Esse posicionamento é um posicionamento epistemofóbico. O que é isso, né? A doutora falou de homofobia. Para mim, o problema no Brasil não é homofobia. Nós temos 68% de cidadãos analfabetos funcionais. Isso é pesquisa, se não me engano, do INPE. Tá? Não consegue entender o que lê. Tá? E no caso, por essas perseguições que eu tenho sofrido, essas denúncias estapafúrdias que são sumariamente arquivadas, mostram o quê? Esses profissionais da psicologia, esses que me denunciam, esses que não entendem o assunto, eles são epistemofóbicos, eles têm medo do conhecimento. E é curioso que eu doei um livro desse em 2008 para o Conselho Regional de Psicologia. Então eles sabem que existem abordagens terapêuticas. Por que eles insistem em dizer que não existem? Eles têm que analisar essas abordagens e dizer por que elas não funcionam. Agora, negá-las, aí isso é negacionismo. Aí não dá para admitir em ciência o negacionismo. Vou pedir aqui um minuto para os dois, porque a psicóloga cristã Marisa Lobo, que há muitos anos milita pela possibilidade de fazer atendimentos de reorientação sexual no consultório, nos enviou um vídeo. Veja aí. Se uma pessoa nos busca ajuda porque está insatisfeito com a sua orientação sexual, embora eu não possa lançar falsas expectativas, prometendo que isso pode mudar, eu também não posso dizer que não. Porque as diretrizes dizem da ética do conselho que eu não posso induzir convicções de orientação sexual. Então, se eu não posso induzir convicções de orientação sexual, não posso induzir convicções de orientação sexual nenhuma. Há uma militância da causa LGBT, feminista, nos conselhos de psicologia, estão deixando de lado a ciência, a clínica. E como psicóloga clínica, eu tenho que estar do lado dessa liminar e tenho que repudiar essa tentativa do Conselho de Psicologia de dizer que essa liminar trata de cura gay. Nunca houve cura gay em nenhum momento da nossa história. Bom, existe essa perseguição, Ana? O que você tem a dizer? Claro que não, né? Claro que não. Acho que essas coisas são palavras ao vento, assim, que são ditas sem nenhuma responsabilidade com aquilo que foi dito. Quando nós assinamos a resolução, nós recebemos manifestações contrárias a ela de parte dos psicólogos, né? Uma parte pequena, mas representados, inclusive, numa associação importante, que é o Colégio de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. E nós recebemos essas pessoas com muita atenção, fizemos junto com elas um grande evento sobre ciência e religião. Então, assim, nunca deixamos de acolher, nunca deixamos de dialogar sobre o assunto, nunca deixamos de explicar as questões, abordar, entender o que estava sendo dito. Então, de jeito nenhum, algumas pessoas foram oportunistas e aproveitaram isso para se promover pessoalmente, né? Quando se pôs a resolução. Acho que tem algumas coisas assim. As terapias, muitas citadas pelo colega aqui, não são terapias, muitas delas não são reconhecidas no campo da psicologia. Não são instrumentos da psicologia. Né? Vidas passadas não é um instrumento da psicologia. Né? Então, é preciso fazer essa distinção. Pode ser que tenha instrumentos criados e que as pessoas achem que tem validade, pode ser usado, mas outros não são no campo da psicologia. A outra coisa é que a psicologia é obrigada a se referir a regras internacionais importantes, como da OMS, né? Ela é obrigada a se referir a isso. E as regras dos direitos humanos. E é com base nessas questões que a psicologia afirmou a resolução 199. O psicodrama é um desses pontos? Não, o psicodrama, ele não trabalha dessa forma. O psicodrama, a forma como o psicodrama trabalha, ele é reconhecido, ele é um campo, da psicologia. Agora, dentro o exemplo que ele dá do psicodrama pode acontecer com qualquer outra terapia no campo da psicologia, que é o sujeito que está ali trazendo as suas questões para dentro de uma sessão terapêutica, ter intenções de lidar com essa inquietação, com essa dúvida, com esse não sei quem sou eu. Mas veja, isso acontece com homossexuais e heterossexuais.
Existem heterossexuais que vão para uma abordagem, para uma terapia, para lidar com essa inquietação que ele tem, que ele não convive bem com essa orientação que ele tem. E isso nós não temos dúvida alguma, a psicologia tem que acolher sempre. Ela não pode dizer assim, não trabalho com essa questão que você me trouxe. Então isso é óbvio que... E assim, ciência é uma coisa em movimento. Existem muitas pesquisas americanas, existe publicada, inclusive, mostrando que a reversão da orientação sexual é algo sem base científica, né? Posso citar uma da Universidade de Minnesota, que estudou 52 anos de trabalho nos Estados Unidos com práticas que diziam reverter a sexualidade. E elas mostram assim, não tem base científica, os métodos utilizados às vezes são grosseiros, não são métodos no nosso campo, violam preceitos éticos, né? Então, acho que assim, você pode ter outra questão colocada, assim, vamos então pôr tudo isso, por isso que nós, ao termos a questão posta como disputa, como dilema, como embate, o que nós fizemos? Um grande debate aberto em São Paulo sobre ciência e religião. A gente tem mais uma participação. O Conselho Federal de Psicologia, né, é bom lembrar, recorreu da decisão da Justiça Federal. O presidente do Conselho, Rogério Giannini, conversou com a nossa equipe. Nós entendemos que o próprio debate, talvez a parte boa na linha de fazer dos limões uma limonada, que é o debate. Né? Porque há uma grande confusão na sociedade e aí este esforço, esse debate que tem ocorrido também ajuda as pessoas a entenderem que existem técnicas que são aprovadas e técnicas que não são aprovadas pelo Conselho de Psicologia. Isso também funciona como um alerta da sociedade. Ademais, assim, vencendo essa fase que é a derrubada da liminar, nós continuaremos com nossos procedimentos, que é a fiscalização, a orientação, principalmente a orientação, né? E insisto, na nossa visão, é falta ética oferecer terapias de reorientação ou reversão das sexualidades. Bom, daqui a pouquinho a gente comenta essa sonora, né, do Rogério, que eu vou chamar um intervalo, né? A gente faz um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre a repercussão da decisão da Justiça Federal. O Diálogo Brasil está de volta e a nossa conversa hoje é sobre a reorientação sexual. No bloco anterior, né, no finalzinho do bloco, a gente viu aí, né, ouviu o Rogério, presidente do Conselho de Psicologia, falando. Vocês concordam ou não? Eu acho interessante que ele falou que um aspecto positivo da sentença judicial é promover o debate, porque por quase 20 anos o debate era um monólogo entre os que acreditavam na resolução. Então, outro aspecto positivo, muito positivo, e que resgata o aspecto democrático da ciência, é que com essa sentença, pessoas como eu, pessoas como Marisa Lobo, pessoas como Rosana Justino, foram admitidos no debate. Por isso que nós estamos aqui hoje, estamos em toda a mídia. Mas durante quase 20 anos, nós estávamos alijados deste debate. Então, é um aspecto muito positivo. E um outro ponto é que ele falou assim, existe terapias validadas pelo Conselho de Psicologia e terapias não validadas. Então, eu quero retomar aqui, como a doutora Ana Bloch falou, que o psicodrama é validado. E o psicodrama, se o indivíduo chegar com uma demanda e a demanda dele é um complexo de Édipo mal formado, né, ou um abuso sexual que ele sofreu, por exemplo, tem uma especialista em EMDR no Brasil, ela é PhD em psicologia lá nos Estados Unidos, onde ela diz que 80% dos indivíduos que procuram a reorientação sofreram abuso sexual. Então, o EMDR vai tratar esse abuso. E se, no caso, a atração por pessoas do mesmo sexo que esse indivíduo sente estiver vinculada a esse abuso, ele se livra dessa atração. Foi o psicólogo que curou ele? Ele realizou uma cura gay? Coisa nenhuma. Usou uma abordagem terapêutica validada, cientificamente validada, e ela permitiu que o indivíduo lidasse com suas questões subjetivas e tomasse um novo rumo da vida dele. Qual o problema? Que coisa mais salutar para a ciência do que isso? Como é que pode ser contra um fenômeno desse? Eu não consigo entender. Você, Ana? Então, eu fico me perguntando, assim, quando eu ouço aqui o Claudio Honor, por que, assim, o que é exatamente que vocês querem, né? Porque a resolução, ela diz, não é doença, ponto.
Então, não é doença, e como não é doença, você não pode oferecer cura. É essa a síntese da resolução. Psicólogo não é doença, você tem que saber que não é doença, não pode lidar como se fosse, e você não pode divulgar, você não pode, como se fosse doença. Só isso que diz. Não diz que não vai tratar, não diz que não... Tratar é uma palavra ruim, porque em geral a gente usa associada à ideia de doença. Não vai tratar o sofrimento, que não vai lidar com o sujeito, nada disso está proibido, muito pelo contrário. Nós incentivamos que os psicólogos sejam acolhedores a tudo que nada que o ser humano apresente num consultório ou num lugar, num espaço onde um psicólogo está trabalhando, deve ser estranho a ele. Nada. Ele tem que acolher tudo. Se o sujeito diz eu tenho vontade de matar, se o sujeito diz eu tenho vontade de roubar, se o sujeito diz eu sou compulsivamente, eu transo compulsivamente, eu não gosto de usar vermelho, o que ele trouxer não pode ser estranho ao psicólogo. Então, não há na resolução, qualquer proibição. Por isso que ele lê como intransigência no diálogo, não. Aqueles que quiseram dialogar, nós dialogamos sempre. Né? Agora, aqueles que vieram com malcriação, dizer... porque assim, é gozado, eles não afirmam claramente, é doença. Então afirme, se você acha que é doença, afirme e vamos então discutir isso. Vamos pegar a resolução da OMS, vamos pegar os direitos humanos, vamos pegar pesquisas, vamos discutir pesquisas, né? Porque a questão está aí. Não adianta dizer, o psicodrama, ele atende, ele faz, ele tem recursos. Claro, todas as linhas psicológicas têm recursos para lidar com o sofrimento humano. O problema é que nós estamos dizendo, lide com o sofrimento humano, porque você não tem psicólogo, você não está autorizado, você não sabe, você não está para trabalhar com algo que seja chamado de doença. E a homossexualidade não é doença. Você pode trabalhar com a homossexualidade, com o sofrimento. E veja, não é o sofrimento, que a homossexualidade não traz sofrimento. Eu não tenho visto depoimentos de homossexuais que dizem que sofrem. Eles sofrem com a homofobia. Então, veja, o nosso problema é muito mais social do que exatamente sexual. Até porque, assim, os heterossexuais são um pouquinho diferentes. Eles não sofrem, porque eles não têm uma perseguição social à sua heterossexualidade, né? Então, o problema deles é de impotência, de não conseguir se sentir satisfeito, não sentir prazer, né? Que não é a mesma queixa que os homossexuais apresentam. Agora, nas redes sociais, esse debate é super inflamado, participação de muita gente e, pelo menos na minha avaliação, ele foi muito levado para esse lado, né? De muitos artistas, muitas pessoas conhecidas falaram dessa relação de homossexualidade e doença. Isso pode voltar com esse debate, Claudemiro? De novo eu falo, foi erro de interpretação. Por exemplo, o que se está em debate quando se fala cura gay? O que se está em debate e não aparece nas falas do Conselho de Psicologia, não aparece nas falas de ninguém que defende essa resolução, aquilo que está na CID 10, no código F661, que é orientação sexual egodistônica. Ela está lá na classificação internacional de quê? De doenças. Então a orientação, quando o indivíduo tem uma orientação e deseja mudar, a OMS chama de transtorno e classifica na classificação de doença. Então esse discurso, esse debate a torno de se homossexualidade, de homofobia, isso é desviar, isso é uma ampliação indevida, né, como o Schopenhauer fala, de ganhar o debate sem ter razão, porque o que nós queremos discutir, e agora nós vamos discutir com essa sentença, e eu já quero colocar aqui à disposição para a gente fazer um programa sobre isso, que é inédito no Brasil, não tem um livro, eu sou o único pesquisador no Brasil que pesquisa a orientação sexual egodistônica, e é disso que se trata, ou seja, todo indivíduo que vai ao consultório querendo mudar de orientação sexual, ele não tem uma pretensa homofobia, porque tudo é homofobia. Se você é cristão e acha que homossexual vai para o inferno, é homofobia. Se você não gosta de homossexual, é homofobia. Então, se qualquer coisa é homofobia, homofobia é nada. Porque como a própria doutora Ana Bloch fala num livro dela, a ciência tem que ter linguagem precisa. Então, a homofobia teria que ser definida de maneira precisa.
Tá? Então, quando o indivíduo vai ao consultório buscar a reorientação sexual, a Organização Mundial de Saúde, por meio da CID-10, no código F661, classifica esse indivíduo como portador de um transtorno que é a orientação sexual egodistônica. E como tal, ele tem que ter o direito, que está na Constituição, que é o direito à saúde, e como portador de um transtorno mental, ele tem que ter o direito, que está na lei do portador de doença mental, que é de saber quais são as alternativas para o seu tratamento. Agora, só retomando, no outro momento, quando a doutora falou que não houve perseguição a psicólogo, é claro, você não precisa saber que isso é um dado jurídico, mas o seguinte, na acusação que foi feita contra a doutora Marisa Lobo, o Conselho Regional do Paraná, ele disse expressamente que ela, ao invés de orientar o indivíduo para aceitar o desejo homossexual, né, ela deu um outro caminho. Então mostra que para o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, o psicólogo é obrigado a orientar o sujeito a aceitar a homossexualidade. Aí onde tem um psicólogo brasileiro, né, o Ageu, que ele fala, assim como o psicólogo não pode orientar o indivíduo a mudar de orientação sexual, também é antiético fazer com que ele aceite a homossexualidade que ele não quer. Então, se for para fazer um debate, aí infelizmente vai ser esvaziado, porque não tem, modéstia à parte, estou falando aqui em rede nacional, não há pesquisadores no Brasil qualificados para discutir a orientação sexual egodistônica. Isso não é curioso que uma classificação que está lá na CID-10, ninguém possa ter estudado no Brasil nos últimos 30 anos? Como pode? Sendo que nós temos, só um detalhe, o doutor Luiz Motti, né, você falou no início que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Esse dado é do Grupo Gay da Bahia, né? Ele é referência para o Ministério Público, referência até para o STF. Então, se o que o Grupo Gay da Bahia diz é certo, ele também diz que 25% dos crimes, homicídios contra homossexuais são praticados por homossexuais egodistônicos. Como não tratar esses indivíduos? Então, tratar homossexuais egodistônico é segurança para os outros homossexuais. Tratar homossexuais egodistônica é combater a homofobia. Né? Mas o Conselho não quer que se trate os homossexuais egodistônicos. A orientação, igual o Conselho Regional do Paraná, é de sempre orientar o cara para aceite a sua homossexualidade. Então eu cito aqui um psiquiatra no meu livro, de que ele disse o seguinte: um homossexual egodistônico, ele está mais próximo do suicídio do que de um ato homossexual. Então não vai adiantar dizer para ele, não, você quer mudar porque é pressão social e tal. Ele vai falar, não. Ele vai assim, ó, eu não quero mais isso porque dói. Desculpa o trocadilho, entendeu? E a própria doutora Ana Bock, num livro dela, ela diz o seguinte, que a demanda do sujeito tem que ser vista a partir do próprio sujeito. Agora, se o sujeito chega com uma demanda e eu falo, não, a sua demanda, o problema é a homofobia, o problema é a sociedade, ela se contradiz, porque ela deixa de ver a subjetividade. Então essa que é a questão. Então se a gente colocar orientação sexual egodistônica e homossexualidade egodistônica, esse debate no Brasil acaba totalmente. Ana, foi citada, né? Olha, não, assim, é bem difícil discutir, sabe? É bem difícil discutir porque ele não me ouve, né? Ele, não sei, eu acredito que você tem uma leitura da resolução que não é o que a resolução diz. Não, eu estou dizendo da sua pesquisa científica, eu pesquiso o seu trabalho científico. Observe que eu nem estou falando da resolução, estou falando assim, a resolução já está pontuada na sentença. Tá, agora, a sua produção acadêmica... De qualquer jeito, você está trazendo coisas para cá que, assim, não é meu campo, não é meu campo. Mas a senhora diz que a homossexualidade é opção. Num trabalho, a senhora diz que pode afirmar categoricamente que é opção. Se é opção, como é que não pode optar? Claro, pode optar. Eu acho que é opção. Mas assim, tá, é opção. É opção, mas não é doença, cara. Não, mas a gente não está falando de doença. É justamente isso. Quem defende a resolução quer fazer um debate em cima de que se é doença, não é doença. Entendeu? Porque esse é o único problema. Não, para vocês. Porque como a senhora colocou no começo, falou assim, o que vocês querem? Não foi a pergunta? Se essa pergunta não é retórica, então ela quer uma resposta. E eu vou dar a resposta. O que nós queremos é isso, que os portadores de orientação sexual egodistônica possam ser tratados e tratados mesmo, porque a Organização Mundial de Saúde os reconhece como portadores de um transtorno mental. CID-10, código F661. É isso que a gente pede, então, é isso que a gente quer. Psicólogos... Não vamos falar de doença, não vamos falar de cura gay, nós vamos falar o seguinte, o portador de um transtorno cientificamente documentado na CID-10, ele pode ou não obter um tratamento? É isso que está em discussão, pelo menos para o nosso lado. Os psicólogos não sabem fazer isto, não querem, não vão fazer isto. Né? Então, assim, por quê? Porque nós lidamos
com sofrimento. Nosso objeto não é doença. Psicólogo nenhum trata doença. Psicólogo trata sofrimento. Então, por exemplo, quando a gente acompanha pacientes terminais, nós não temos nada a ver com o tratamento que o médico, claro, a gente até depois aprende na vida, com o trabalho, mas assim, a rigor e sendo para ser didática, não temos nada a ver com o tratamento que o médico está dando ao câncer, ao coração do sujeito, ao que ele está doente. Nós estamos ali acompanhando um sofrimento, uma preparação, porque o sujeito sabe que é o fim da vida dele, que ele tem pouco tempo de vida, então nós estamos lidando com o sofrimento dele. Então começa daí. É preciso não misturar. Psicólogos trabalham com sofrimento produzido pela sua condição de vida, pela condição das pessoas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que é proibido para os psicólogos influenciarem o sujeito. E aí eu acho que eu vou concordar com você pela primeira vez aqui na nossa conversa. Porque assim, é proibido influenciar, dizer você não deve ser homossexual, e é proibido dizer aceite a sua homossexualidade. Mas o Conselho Regional do Paraná acusou a doutora Marisa Lobo de não fazer isso, não induzir o indivíduo a aceitar. Então, você está falando, então o conselho está errado. E tem a terapia afirmativa do Clécio Borges, que é aceita pelo conselho, ele dá entrevista, Dr. Clécio Borges, ele tem dois livros de terapia afirmativa. E com essa abordagem, quando o indivíduo chega lá com sofrimento, ele fala assim, você está sofrendo por homofobia internalizada. E aí ele faz, literalmente, o indivíduo assumir a homossexualidade. Né? E como ele mesmo diz no livro dele, essa terapia afirmativa não está respaldada pela psicologia. Agora, o que é interessante, eu acho importante fazer isso, que no Brasil, só a terapia afirmativa pode ser feita. Nos Estados Unidos, tem a afirmativa e a reparativa. Então, nós queremos trazer para o Brasil essa outra opção. Se pode a afirmativa, como o Dr. Clécio Borges faz, né, tem que poder também a reparativa, porque a ciência tem que estar a serviço da vida, não pode estar a serviço do conselho. E o outro ponto é quando ela fala assim também. O que é que eles querem, quando ela fala assim, o que é que eles querem? Porque os homossexuais não estão tão preocupados. Quando a senhora fala assim, os psicólogos não podem, os psicólogos não sabem e os psicólogos não querem. Ué, com todo respeito, mas quem sou eu para falar em nome de todos os mestres em saúde pública? Quem sou eu para falar em nome de todos os pesquisadores? E num trabalho da senhora também, a senhora fala o seguinte, os psicólogos, eles trabalham de acordo com a sua visão de homem. Aí a senhora fala todas as abordagens, tem o existencialismo, tem isso, tem aquilo. Aí a senhora fala que o psicólogo, a visão que ele vai ter do fenômeno, né, ou do sofrimento do indivíduo, depende da visão que ele tem. A senhora mostrando o quê? Que há uma pluralidade de entendimentos entre os psicólogos. Aí quando a senhora fala que o psicólogo não pode, não quer e não sabe, a senhora generaliza de um modo que é impróprio. Tem psicólogos que querem, tem psicólogos que podem e tem psicólogos que sabem tratar e trata há 30 anos no Brasil com trabalhos publicados no exterior. Bom, então vou ser obrigado a contar que quando nós recebemos a primeira denúncia sobre o tratamento de homossexuais, nós reconhecemos que não podíamos fazer nada. Por quê? Porque não tínhamos instrumentos do Conselho de Psicologia, que é quem regulamenta o exercício profissional, nós não tínhamos instrumentos adequados para dizer assim, cara, você não pode fazer isso que você está fazendo, porque a regra da profissão é esta. Regra também é uma coisa que muda na história, mas a regra tem, se ela existe ou se ela não existe, né? Então você não pode, nós não podíamos fazer isso. E passamos a discutir nesse Brasil todo, envolvendo muitos psicólogos que atuavam nessa área, que trabalhavam com educação sexual, que trabalhavam com psicoterapias, que trabalhavam em hospitais com transexuais, né? Inclusive a resolução é escrita. As mãos que escreveram essa resolução são mãos de pessoas que trabalhavam diretamente, tinham reconhecimento na profissão, na categoria profissional dessa sua competência. Eles escreveram e entregaram ao Conselho Federal de Psicologia, eu era presidente. Eu pus essa resolução, esse texto, em discussão no Brasil inteiro. Isso está documentado? A gente pode ter acesso, a população pode ter acesso de quem foram esses teóricos que fizeram esses aportes para que a senhora fizesse essa resolução? Claro. Porque isso eu nunca consegui achar. Não está documentado. O que consta até hoje, nós contamos na época... que saiu da cabeça da senhora. É o que tem. Aqui, ó, tá vendo? Isso. Não, na verdade eu sei que não saiu da cabeça da senhora. Esse povo faz uma construção que não tem nada. O Grupo Gay da Bahia invoca para si
a autoria da resolução. Não, e hoje, só estou dizendo que ele invoca. É verdade, ele invoca. mas o é grupo verdade. Gay da Bahia. Eles desencadearam a resolução, porque foram eles que fizeram a primeira denúncia. Exatamente. A primeira denúncia de que em Minas Gerais ia acontecer um congresso religioso que tinha, dentre as suas tarefas, curar gays. E psicólogos envolvidos nessa tarefa. O que não era verdade, não ficou documentado, tanto que não teve processo. Era verdade, porque eu falei com o psicólogo na época e ele disse assim, documentou? Ele só me disse assim, doutora Se não está Ana... documentado, doutora, a gente não pode nem informar para a sociedade. Bom, eu tive um tempinho aqui para os dois, a gente tem mais uma participação, a conversa é muito boa, o debate aqui é muito bom mesmo. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil vai participar dessa ação na Justiça para tentar reverter a decisão que permite o atendimento de reversão sexual. Vamos ver o vídeo, então, da presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, Maria Berenice Dias, que defende a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Uma resolução que está vigorando desde o século passado, há quase 20 anos. Não é possível que agora um grupo de psicólogos entre na justiça com uma ação errada, ação civil pública, não é. Se acha que a resolução está mal, a ação não é essa, é a ação declaratória de inconstitucionalidade. Então a ação já está mal. Outra coisa que peça que liminarmente seja suspensa essa resolução que vigora há tanto tempo. Onde é que está o perigo de dano? Onde é que está a urgência dessa medida? Então, quando as pessoas estão criticando a decisão desse juiz, ninguém está achando que ele é homofóbico, nada, está achando que ele é, no mínimo, desinformado, né? Até porque ele não fundamentou, não conseguiu justificar o porquê que ele estava tomando essa medida. Bom, a gente vê aí, né, participação de diversas pessoas, diversos especialistas, e a gente lembra, registra aqui que a gente convidou as pessoas, os psicólogos que fizeram parte da ação, para também participar e mandar vídeo. Eles não quiseram. Bom, pouco antes aqui desse último vídeo, dessa última entrevista aqui com a OAB, a gente estava num debate bom aqui. Vamos continuar ele, Ana. Então, sabe, eu acho que tem algumas coisas assim que... bom, primeiro que eu quero sempre esclarecer, voltar sempre ao esclarecimento de que a resolução tem essa limitação, esse âmbito, né? Ela está limitada ao seu objeto. E o objeto dela é dizer, a Organização Mundial de Saúde diz que não é doença. Os direitos humanos afirmam a necessidade do respeito à diversidade, à escolha que as pessoas fazem, papapá. Com base nisso, os psicólogos não podem considerar como doença. Por quê? Porque quando você considera como doença, você tira qualquer possibilidade do sujeito dizer, mas eu que escolhi, eu que quero, eu estou bem com isso, eu estou feliz, ou eu não quero, né, vou mudar, porque você disse que é doença. Você extraiu do sujeito a sua propriedade sobre a sua orientação sexual, sobre a sua identidade, sobre a sua vida sexual. Então, a gente, com base em tudo isso, com vistas a uma psicologia, que é uma psicologia que respeita as coisas que são construídas na sociedade, as possibilidades que são construídas na sociedade, a gente tem defendido esse tipo de psicologia. A APA, a primeira instituição internacional que mandou buscar um representante brasileiro indicado pelo Conselho Federal de Psicologia. E foi o psicólogo Paulo Secarelli, trabalhava no Hospital das Clínicas na época com transexuais, foi aos Estados Unidos num debate da APA, Associação Americana de Psicologia, que pega todos os psicólogos dos Estados Unidos, e Canadá, ele foi à Califórnia na época, com a resolução que foi traduzida para o inglês, para debater a questão, apresentar a questão, e nós ganhamos prêmio, nós ganhamos, fomos elogiados, depois foi traduzida para o francês, depois foi traduzida para o espanhol. Então, assim, há uma vontade mundial, há uma vontade internacional, há uma vontade de muita gente, não é de todos. E a gente respeita os outros que não são os todos. Há uma vontade de que isso avance, por quê? Porque a garantia do respeito à diversidade. Quando eles falam em respeito ao sujeito, eles não estão respeitando o sujeito. Quem está respeitando o
sujeito é a resolução, porque ela diz assim, ó, tô aqui para atender seu sofrimento, mas eu não vou oferecer para você cura porque você não está doente. Agora, vem aqui que nós vamos lidar com o sofrimento. E se o resultado disso for uma mudança de orientação sexual, tá muito bom. Ele vai sair satisfeito, o psicólogo também vai ter garantia. Concordo com a senhora. Então, eu quero só pontuar aqui pela primeira vez. Eu vou fazer só mais uma pausa e eu vou voltar depois do intervalo com você, tá? Ok. A gente faz mais um intervalo aqui no Diálogo e daqui a pouco a gente volta com essa conversa sobre reorientação sexual. O Diálogo Brasil está de volta e a gente fala hoje sobre a reorientação sexual. Você falava no finalzinho do bloco, eu te interrompi para justamente chamar o intervalo. Claudemiro, por favor. Eu disse que eu concordo com a doutora Ana Bock, porque ela diz o seguinte, que o indivíduo é recebido no consultório do psicólogo, é tratado as questões que ele leva, e se disso, né, resultar uma mudança de orientação sexual, tudo bem. Agora que eu digo o seguinte, então que essa fala dela, nos termos em que ela falou, e como ela é autora da resolução, ela fizesse então uma emenda lá agora, promovesse isso junto ao conselho, essa fala resolveria todo o problema. Mas a questão que se discute, doença, que se não é doença, olha só, o processo é mais simples. O indivíduo, quando ele percebe que está com insônia, com depressão, querendo se matar, ele vai a um psiquiatra. E aí quando ele chega lá e fala, se ele revela que ele tem essa questão com a homossexualidade, é o psiquiatra, com base na CID-10, da OMS, é que vai diagnosticar ou não a doença. Então, se ele chega no consultório do psicólogo com o encaminhamento do psiquiatra, com o CID de orientação sexual egodistônica e com encaminhamento para terapia cognitiva comportamental, ou seja, não é cura gay. Então ele já vai, ele falou pro doutor, eu não quero ser mais assim. Então o doutor, não é que ele fala assim, então você tem que mudar. Não, o doutor fala, se você não quer ser assim, então você é portador desse CID aqui. Então não é o psicólogo que rotula de doença ou não doença. Não é o psicólogo que vai dizer, olha, você não está doente. Como se ele está acabando de vir de um médico que disse que ele tem CID. Como é que o psicólogo vai entrar em conflito com o psiquiatra? Cada um no seu quadrado. Então o indivíduo chega ao consultório já diagnosticado cientificamente. E aí vai caber o quê? Ao psicólogo não discutir se é doença ou se não é. Porque senão, olha que conflito, que confusão. O indivíduo já está em conflito, foi a um psiquiatra, recebeu um CID, e aí para o leigo, para o indivíduo, ele acha, bom, se eu tenho um CID, eu tenho uma doença. Né? E aí ele vai ao consultório. Aí o psicólogo, ao invés de tratá-lo dentro da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, vai desconstruir a opinião do paciente e do médico. Isso é criminoso até. Isso é criminoso se o indivíduo chega ao consultório do psicólogo, com o encaminhamento do psiquiatra, com um diagnóstico de orientação sexual egodistônica, e o psicólogo dizer que, não, você não está doente, ou seja, isso é um atentado contra a saúde pública, porque o profissional competente para dizer o que é doença ou não é doença é o médico, e só ele. Então por que os psicólogos ficam nesse debate, é doença ou não é doença? Chama a medicina. Né? Chama a medicina. Eu preciso dizer para ele que, primeiro, que os psicólogos não são serventes de médico. A gente não é porque o médico disse alguma coisa que a gente acredita. Segundo, que quando alguém chega com um diagnóstico que o médico deu, primeiro que a gente discute com o médico, a gente quer saber melhor o que é o problema, etc. Terceiro, que quando a pessoa chega com um diagnóstico de doença, nós não dizemos que vamos tratar, nós dizemos que vamos lidar com o sofrimento dele. Então vamos lá, vamos trabalhar com o seu sofrimento, o que é, por que você está querendo, por que apareceu agora essa ideia de que você não quer mais essa orientação sexual, tua vida sexual, como é que tá, como é que não tá. Não é um tratamento. Entendeu? Isso que não pode ser trabalhado, porque senão significa doença. E isso significa ampliar a homofobia social que existe nessa sociedade, se nós começarmos a achar que homossexualidade é doença. Então, é isso. Nós trabalhamos na linha dos direitos humanos. Doutora, é orientação sexual egodistônica. É isso que é doença. Ela não fala se é doença. Que os médicos acham. Perfeito. Ó, que o médico acha. É bom ficar registrado. Nós temos mais uma participação. Agora da Eliana Emetério, que é vice-presidente da Associação Brasileira de LGBT. Veja aí.
Orientação sexual não é doença. Doença é o fundamentalismo, as práticas discriminatórias que essa população dita heteronormativa possui. Quero chamar a atenção também para a laicidade do Estado mais uma vez. Não podemos permitir que essas igrejas fundamentalistas, em nome de um Deus e de uma teologia de prosperidade que oferece dinheiro e bens materiais em troca da fé, continue com esse projeto. Deus é fé e força, seja o segmento religioso que for. A Eliana fala bastante aí sobre religião. Você disse que queria comentar, não é? Olha só, ampliou indevidamente o debate não tem nada a ver com religião. Então, por isso que vai causando polêmica, porque a gente está falando de uma classificação internacional de doença, CID-10, o que a OMS diz. Então, observe, eu acho interessante, tem muitos psicólogos que não podem dizer que a homossexualidade é doença. Por quê? Porque não está na CID-10, homossexualidade. Mas diz que a homofobia é doença, e não está lá também. Agora, Claudemiro, um traço, né, dos psicólogos que entraram na ação é que eles são religiosos. Mas só que, por exemplo, a gente está fazendo esse programa com você aqui e eu não julgo a sua forma de agir com a gente com base na sua religião. Você é um repórter. Então, eu parto do princípio que a sua religião é irrelevante. Eu concordo com você, mas você está falando que esse debate religioso não tem fundamento, que a gente está ampliando demais. Mas é um dos pontos do debate. Isso que eu estou justificando aqui com você. Não, para a mídia tem que reportar. Porque indivíduos como esse, eles é que fazem essa ampliação indevida. Por exemplo, ele não discutiu orientação sexual egodistônica. Discutiu? Ele não sabe nem o que é isso. Porque, como eu estou dizendo, e estou falando em rede nacional, não existe um especialista no Brasil nesse tema. Nenhum médico nunca fez uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado com base na CID-10, código F661. Tem todo tipo de transtorno estudado, anorexia, até transtornos que nem existem, que eles vão inventando, pode se estudar. Por que ninguém nunca estudou esse? Porque é um lobby internacional, né? Que, inclusive, manter essa resolução, e tem uma fala muito interessante, porque o autor da resolução é o pessoal do grupo gay da Bahia. E eles, na época, em 85... Não é. Em 85, bom, pelo menos é o que ele fala. Eles não são psicólogos, gente. Só posso falar que é o que ele fala. O Motti é historiador. Ok. Ele não é psicólogo. Os autores são outros. Só que é o seguinte... gente que trabalha em psicologia. Primeiro que o grupo que fez a resolução, o texto, é um grupo de São Paulo. Mas não está documentado, doutora. Então fica a minha palavra contra a sua. Tem que documentar se foi discutido no Brasil inteiro. Porque é um ato administrativo. O ato administrativo, ele tem que ter a motivação. Tem que dizer com base em quê? Nossa. Quem foi que foi ouvido? Eu, por exemplo, fui denunciado por psicólogos e assistente social aqui, da CEDEST, e aí eles colocaram na denúncia assim, segundo o movimento LGBT do DF, o Claudemiro pratica isso. Conforme conversa com o movimento social, e eu perguntei, quem foi que fez a acusação? Porque isso aí, inclusive, é denunciação caluniosa, dá até 8 anos de cadeia. Sim, mas não a autoria da resolução. Não estou falando isso, estou dizendo o caso. Então, o que acontece? Os conselhos de psicologia, eles recebem o movimento LGBT, mas ele não nos recebe, porque, por exemplo, eu mandei essa pergunta aqui, são um conjunto de perguntas sobre a resolução, porque olha só essa resolução, a doutora fala muito assim, homossexualidade não é doença, homossexualidade não é doença. Na própria resolução é utilizado o termo homossexualidade, no singular, e num outro artigo, homossexualidades, no plural. Aí eu perguntei, escuta, o que se entende por homossexualidade e o que se entende por homossexualidades? E fiz outras perguntas, né? Porque, como fala, a resolução diz o seguinte, que o psicólogo não pode patologizar práticas homoeróticas, né? Aí eu perguntei, o que são práticas homoeróticas? Aí o que se entende pelos termos da resolução? E aí a resposta do conselho é o seguinte, né? Que se trata de conclusão e interpretação em abstrato de normas e questões filosófico-científicas extremamente amplas e abstratas. Ou seja, não me responderam. Mais um trechinho, a gente tem aqui mais um depoimento agora de um estudante de pedagogia de 20 anos. Ele foi submetido a tratamentos de reorientação sexual religiosos depois de contar aos pais que é gay. A identidade dele, será preservada. Eu já tinha tomado uma decisão em relação a isso, depois de um processo bastante difícil de autoaceitação mesmo. Só que meu pai pediu para que eu frequentasse esse aconselhamento, que é um aconselhamento pastoral. Ele não é um psicólogo, mas também não é uma igreja. Eles são pessoas que tratam diversas situações, como problemas com drogas, depressão, baseado na interpretação deles da Bíblia. Quando eu cheguei lá, o que eles falavam é basicamente o que eles acreditam que é ser homem para eles e o que eles entendem por homossexualidade.
foi bastante constrangedor e desconfortante estar naquele local. Mas não me trouxe traumas maiores por eu já ter uma mente formada sobre o que eu queria e sobre o que eu acreditava. Uma situação como essa, ele é gay e o pai levou ele a fazer um tratamento de reorientação. Você acha que isso é correto, que não é? Isso existe, é comum no Brasil? É nesse sentido que eu pergunto. Não, na verdade o pai levou, pelo que ele falou ali, não foi a um psicólogo, nem a um psiquiatra. Então levou a uma pessoa religiosa, né? E inclusive no candomblé, né, algumas linhas do candomblé e da umbanda entende que a pessoa que está descontente com a atração por pessoa do mesmo sexo, ela tem um encosto. Então vai lá, o pai de santo faz um despacho, pode funcionar ou não. Aí eu acho que é isso que eu chamo de ampliação indevida. Eu acho que esse assunto não nos interessa aqui, aqui não, aqui interessa. Eu digo no âmbito lá do judiciário. Então, não interessa, porque o que está sendo discutido lá é a resolução e a resolução, ela interfere no quê? Na relação paciente-psicólogo. Então, o que pastores fazem, o que pai de santo faz, não está em discussão. Mais ou menos, porque assim, as clínicas de reorientação ou de reversão sexual que estão sendo construídas pertencem a Silas Malafaia. O trabalho que é feito, sempre que a gente tem um depoimento, tem conteúdo religioso e base na Bíblia. Os métodos são religiosos. Então, assim, não é verdade que não tem a ver com religião. Não tivesse a ver com religião, nós não teríamos problema. Porque mas o conselho não pode falar nada de religião, doutora. Se tem a ver com religião, o conselho cala a boca. Concordo. O conselho não pode falar nada de religião. Portanto, ele tem que dizer para os psicólogos que eles não podem usar a crença religiosa deles de que gay é uma doença para aplicar o seu trabalho psicológico. Mas você está falando de orientação sexual egodistônica, doutora. Não é que gay é doença e que homossexual é doença. É isso que eu também quero. Isso é um outro estratagema, que é desviar o objeto. O objeto você que está insistindo no objeto. A orientação sexual egodistônica, ela é doença. E é disso que se trata. Um ponto central, é possível reverter a orientação sexual de uma pessoa, Claudemiro? Totalmente, porque está documentado. Não, aí, doutora, como pesquisador, entendeu? Eu me baseio em pesquisas. Então, por exemplo, o Dr. Spitzer, que foi ele um dos psiquiatras que cooperaram para tirar o homossexualismo, que era homossexualismo, não foi que tirou a homossexualidade, tirou a palavra homossexualismo do rol de doenças, mas falou o seguinte, não, mas tem indivíduos que não estão felizes. Então, para esses indivíduos, nós vamos criar o F66.1. Então, apazigou a coisa, né? E aí, o que acontece? O Spitzer, que deu ok para isso, tal, ele foi fazer um estudo, e aí ele viu da eficácia, né, chega a 66%. Então, olha só, o tratamento do câncer. Muita gente morre meses fazendo quimioterapia. Muita gente morre em decorrência da quimioterapia. E o que nós vamos fazer? Proibir a quimioterapia? Porque é isso que o conselho faz. E outra coisa, o conselho só pega as pesquisas que disseram que não funciona. Então tem que ser feito, a pesquisa que foi feita na eficácia da reorientação também foi longitudinal, foi mais de 30 anos acompanhando os indivíduos. Esse que a doutora se refere foi feito baseado em pesquisas, são pesquisas acerca de outras pesquisas. Esse estudo longitudinal da Wheaton, não, foi baseado nos indivíduos. E quando a senhora perguntou o que eu quero, né? Eu faço parte de um grupo, eu tenho mais de 700 homossexuais egodistônicos, tá? Que procuram, né, me procuram, porque sabe que eu trabalho com essa temática, né, e a gente está encaminhando isso agora para o judiciário, né, porque eles vão se matar, e muitos deles estão se matando. Tem pessoas na minha família que se matou. Tá? Então, e também eu tenho vários amigos, é só entrar na mídia, a mídia vem fazendo, é ex-travesti. Olha só, um cara era completamente travesti, né, como o Joy de Miranda, saudoso, que Deus o tenha, né? Faleceu ano passado, ele era travesti, era globeleza, o corpo dele, enfim. E aí ele muda completamente, se casa com uma mulher belíssima, né? Tem uma família maravilhosa e eu vou dizer pra ele, quem sou eu pra dizer que alguém não mudou? Você trabalharia para reverter um heterossexual à homossexualidade? Se eu fosse um psicólogo... Se você for procurado, eu sou heterossexual, vou lhe procurar. E eu quero virar uma homossexual. Você me trataria? Porque não se trata disso, doutora. Porque eu tenho que tratar o que a OMS diz que é tratável. E o que acontece? Sabe por que isso ainda não foi feito? E é curioso e interessante que a senhora fala. Porque olha só, ela diz isso, né? Os héteros não procuram tratamento para virar homo. E o homo procura para virar hétero. Então há algo de ruim, intrinsecamente, à homossexualidade.
Eu perguntei para o Claudemiro, eu pergunto para a senhora agora. Religiosa. Eu pergunto para a senhora agora, eu sou cientista, doutora, eu não citei nenhum versículo bíblico. Eu acho que isso Mas eu tenho certeza que você tem preceito bíblico. Não, se a senhora tem certeza, tá vendo? Ela tem certeza do que eu tenho. Porque você usa a palavra reverter. Eu tenho certeza que a senhora, eu tenho certeza que a senhora foi cooptada pelo Grupo Gay da Bahia para fazer essa resolução. Como você me menospreza, cara. Eu te respeitei aqui, você está me menosprezando. Tem certeza que eu sou religioso. Eu perguntei para o Claudemiro, perguntei para você, faço a mesma pergunta agora para a Ana. É possível reverter a reorientação sexual? Não use jamais a palavra reverter. Não, jamais. Né? Porque este é o problema. Nós trabalhamos e não importa o resultado. Quando a gente faz às vezes um trabalho com um grupo familiar, e o grupo familiar, no final do trabalho, sai dali com solução para suas questões, fortalecido nos seus vínculos, saudável. Às vezes você faz um trabalho, ele sai satisfeito, prazeroso, gostou do trabalho, tem uma boa avaliação, mas sai desfeito. Resolveram que vão se separar. Né? Então, está na mão do sujeito, os psicólogos têm esta capacidade de colocar na mão dos sujeitos a sua história. Eles têm instrumento para colocar na mão do sujeito a sua história. Portanto, reverter jamais. A gente trabalha para lidar com aquilo que o sujeito nos traz. O resultado disso será fruto daquele processo que se desencadeará, para o qual a gente tem competência para lidar com o processo e não exatamente com o problema do sujeito, para lidar com o processo, para lidar com o sofrimento do sujeito e não exatamente com o problema. A gente tem 30 segundos para cada um fazer a consideração final. Claudemiro, o que fica aí de recado para você em 30 segundos, por favor? Bom, o que eu acho importante é que os indivíduos saibam que a Constituição estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. E como se pronunciou a Procuradora Federal de Defesa do Cidadão, não há lei, e ela vai usar o termo, não há lei contra a reorientação sexual. Então, se não há lei contra, a pessoa pode buscar. É um direito dela. E se o outro do lado lá, o terapeuta, se recusar, ele está fazendo uma omissão de socorro. Você, Ana, por favor. Ele pode procurar a reorientação sexual com quem ele quiser, menos os psicólogos. Os psicólogos não estarão disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, porque ele não pode considerar como doença e, portanto, ele não pode considerar que o trabalho dele é de reorientação sexual. Né? Isso não tem. E eu, assim, ele disse que eu falo pelo conjunto, né? Como se eu fosse pretensiosa. Eu quero dizer que foram muitas pessoas, muitos movimentos sociais, muitos psicólogos desse Brasil inteiro, em 19 conselhos regionais de psicologia, que debateram esta resolução. Essa resolução é de um coletivo enorme de gente. E ela é hoje do mundo, ela é hoje da sociedade brasileira, né? E é com ela que nós vamos para frente para garantir os direitos humanos na nossa sociedade e na nossa profissão. Eu queria agradecer muito a participação dos dois aqui no programa. Bom, a nossa conversa quente hoje, né, chega ao fim. E eu agradeço a participação aqui da doutora em Psicologia Social, Ana Bock, e também do mestre em Saúde Pública, Claudemiro Soares. Muito obrigado pela presença de vocês. E se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. O Diálogo Brasil volta na semana que vem, às 10 da noite.